É o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Então, o Flamengo é nada de braçada. E tem outra, né? Que o Felipe Luiz é um dos melhores treinadores do Brasil, isso não é novidade pra ninguém. Mas embora, galera, ele tenha demonstrado dentro de campo o quão bom ele é, muitos jornalistas e comentaristas duvidam da capacidade do Felipe Luiz e preferem criticá-los. O Elias Júnior, por exemplo, foi um dos que soltou o verbo e falou isso aí a respeito do Felipe Luiz. Se tirar o Felipe Luiz dessa questão do Flamengo, do contexto do Flamengo, com todos os jogadores que tem, com aquele sofá, que não é nem banco de reserva, né? Um amigo meu, o Dandan, fala que... O Dandan, um beijo pra você. O Dandan diz que o banco do Flamengo não é banco, é um sofá. Essa é boa. Essa é boa, né? Se tira o Felipe Luiz desse contexto e coloca num time onde não tem tantas opções assim, onde ele, de fato, esse time precise do técnico, da cabeça do técnico. Você acha que o Felipe Luiz não será o mesmo Felipe Luiz? Eu acho que ele vai ser o mesmo Felipe Luiz, um cara em construção. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, não eu, mas a maioria absoluta dos analistas e das analistas no Brasil estão supervalorizando o Felipe Luiz. Então, eu acho que acontece com o Felipe Luiz aquilo que acontece com o Vinícius Júnior, aquilo que acontece com o Rafinha, aquilo que acontece com o Rodrigo. A gente supervaloriza esses jogadores e eu não estou falando da questão financeira. Eu não pago a conta deles, eu não pago o salário deles, eu nunca me meto na questão financeira. O que eu estou dizendo é supervalorizar futebolisticamente falando, porque daí você fica com uma expectativa, o treinador da seleção brasileira, no caso o Dorival, ficava com uma expectativa errada, que o Vinícius Júnior iria resolver o problema dele, que o Rodrigo iria resolver o problema dele, que o Rafinha ia resolver o problema dele. E esses caras não resolvem o problema de ninguém, só resolvem o deles mesmo. Então, e aí o Dorival erra e perde emprego por causa disso. Mas por que ele perdeu emprego? Porque supervalorizou, errou e quando erra tem que pagar pelo erro. E no caso do Felipe Luiz, eu fico imaginando ele treinando o Vitória. Por isso que eu falo, não é que o Felipe Luiz, ele é pior que o Thiago Carpini, ele é muito pior do que o Thiago Carpini. Põe o Felipe Luiz treinando o Vitória, põe o Felipe Luiz treinando esse Vasco da Gama, inverte, põe o Carille treinando o Flamengo. E com, mas o Carille é resultadista, é reativo, treinando o Flamengo, ele vai ajustar a defesa, organizar o meio-campo, vai jogar num 4-4-2 e vai arrebentar com os adversários e vai ganhar de 2-0, vai ganhar de 3-1, vai ganhar de 1-0 e vai ser campeão de vento em popa, sem dar chance pra ninguém. Sobre o comentário do Elias Júnior, galera, deixa aí nos comentários falando se você concorda com o que ele disse ou não. Fato é que nós vimos que o Felipe Luiz veio para o Flamengo, ajeitou o time, já ganhou vários títulos e vem fazendo uma campanha promissora. O Flamengo que inclusive tem sim grandes chances de ser campeão brasileiro. Comenta aí se você concorda ou não com o que o Elias Júnior falou. E recentemente no programa Galvão e Amigos, galera, houve um debate entre o craque Neto, o Galvão e os demais convidados que falaram a respeito desse Flamengo atual comandado pelo Felipe Luiz. Se liga aí no que foi que eles disse. Não é um time. Na verdade, o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles estão ali de do novo, Paulinho, né? Que tá vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou o luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo, ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que tá... Aí, qualidade técnica. A qualidade técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. O Flamengo é nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina no que o Pedro vai começar a jogar como titular. Ontem... Sabe quem é o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... Com 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha.
Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. O Felipe Luiz Eu vai gosto crescer muito. das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa mas do Mundo legal. Muito início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção Mas, brasileira. Casal, E o sonho dele, que ele me disse, Sei. é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions. Que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça. Eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi nos 2015, pênaltis. né? Então ele tem um pouco Mas desse sonho. sabe, colaborando com o que o Caso falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte, o banco de reserva é para ser solução. E não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Vai entrar e não fazer nada também? Então, eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Sim. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então você está descansado, que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa, eu estava falando com Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa Os 2 do zagueiros, Brasil. os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem 2 Hoje, o Léo laterais Ortiz ótimos, tem e o 2 Léo laterais Pereira. ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente tava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá pra frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time pra frente. Mas não estão aí à toa, não, sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. 2 grandes goleiros, 2 duas grandes goleiros grandes dos 2 defesas. Isso faz E o muita mais diferença. importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com uma coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Que é o Gerson. Além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né? Nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E Nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Não, foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, né? Sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. Aí, por isso que Gabigol eu- estava no banco ontem, cara. Até que deixou ele no banco. E o Pedro. Aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Que ele não só tem o time, mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho ele fantástico. E aí, nação, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Deixe aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Se você é novo ou nova aqui,
seja bem-vindo, já aproveita, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com um amigo seu que também é flamenguista, assim como nós. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.